Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. O nosso entrevistado é lajadense, Felipe Manfroy. Conhece pelo menos 8 países na Europa, aqui também na América do Sul. Já foi viajar de mochileiro. Interessante que toda essa história de viagens e conhecer outros países começou depois de um desgosto amoroso. Por aí. Eu podia dizer isso, não? Podia, não tem problema. Ah, então tá. Não diz quem é, né? Não tem problema. Bom, estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, também ao vivo pelo Facebook, Facebook TV Univates e Facebook Joel Alves. Você pode fazer a sua pergunta para nós e nós aqui repassamos ao Felipe. Prazer em tê-lo aqui, Felipe. Muito obrigado. Eu já conheço toda a turma, né? Trabalha com fotografia também, conhece a instituição. Trabalha com foto há quanto tempo? Desde os 16 anos. Estou com 31, então já estou um bom tempo aí profissionalmente trabalhando com fotografia. Já fui site de balada e parti para a parte de eventos, área comercial também. O que é mais difícil na fotografia? Fotografar pessoas, né, crianças, eventos, o que é mais complicado? Eu acho que fotografar pessoas é um desafio, porque cada pessoa tem uma particularidade e cada pessoa tem uma beleza e tem um motivo para estar sendo fotografada e tu tem que tentar muitas vezes em pouquíssimos minutos descobrir tudo isso. Então eu acho muito difícil, mas é o que eu mais gosto de fotografar. São pessoas. Tanto que quando eu fotografo numa viagem, eu não gosto muito de fotografar só a paisagem. Eu gosto muito de incluir as pessoas. Então eu quero que tu, por exemplo, esteja em algum lugar da foto, nem que seja pequeno, num cantinho, mas eu gostaria que eu gosto que tenha sempre alguém na foto. Bom, tu já foi por um caminho que eu queria conversar contigo, já que tu é fotógrafo profissional. Quais as melhores dicas poderia dar para quem fotografa em viagens? Porque às vezes eu já vi várias, inclusive aqui já passou, lindíssimos, aí muitas fotos, mas tu nunca vê a pessoa. Essa é uma dica interessante, né? Como fotografar que tu apareça na foto e a foto fique bonita, é claro. É uma pergunta que eu dou muita aula de fotografia, muita aula particular de fotografia para quem vai viajar. É uma coisa que eu faço assim quase que toda semana. E é uma grande pergunta das pessoas. Como eu faço para aparecer nas fotos? E muitas vezes as pessoas pedem para alguém tirar a foto, e as pessoas não fica bom? Não fica nem um pouco bom, na verdade. Então, uma dica que eu dou, existe um tripé chamado Monkey. Então, ele gruda nas coisas, então são 3 pés e ele se gruda, por exemplo, numa bancada, numa escada. Fica firme. Ou ele fica de pezinho também. Então, é um tripé maravilhoso, ele tem para câmeras e para celulares. Esse tripé, é um pequenininho assim? Tem vários tamanhos. Tu pode comprar ele. Eu comprei um que era desse tamanho quando eu fui para a Europa, que ele era um pouco mais resistente, mais forte, para aguentar uma câmera. Mas se for para um celular, pode ser um pequenininho. Quando ele é muito fraquinho, ele vai, tipo assim, tu bota um celular, uma câmera, ele vai inclinando devagarzinho. A tua ideia é fazer uma foto e sair outra. Por que tu salienta o tripé? É uma forma de tu posicionar a câmera onde tu quiser. E não vai sair tremida. E não vai sair tremida. Né? E daí tu pode posicionar mais ou menos como tu quer. A fotografia e tu mesmo faz. É uma alternativa. Existe também um aplicativo que ele simula poses. Ele faz tipo um giz de cera dentro da foto e tu mostra para a pessoa que vai fotografar como tu quer. Olha, eu quero que eu fique nessa posição aqui, nesse tamanho aqui na foto. Ajuda muito também. Existem alguns aplicativos já exatamente para viajantes solo. Né? Outra alternativa é tu fotografar alguém, tu oferecer a fotografia para alguém. Tipo, Joel, posso te fotografar aqui nesse lugar, tá muito bonito, quer que eu tire a foto para você? Aí você tira a foto exatamente como você quer a sua foto. Agora tira de mim, assim. Exatamente. Mas isso é o que mais dá errado. boa dica. Não faça isso. Porque tu faz uma foto muito bonita das pessoas, cara, não conseguem replicar. Felipe, também tem agora telefones com uma qualidade muito boa. Não sei se dá para dizer excelente, tu que vai me dizer isso. De fotografia e filmagens, inclusive. Sim. Há pouco tempo, um que passou por aqui, ele disse que faz muitos vídeos pelo celular. Vale a pena ainda ter uma máquina fotográfica pesada, com lentes, com filtros, ou o celular dá conta? Depende o quanto tu espera da sua fotografia. Então, se tu quer uma fotografia para registro, tipo, que nem hoje eu fotografo a grande maioria das minhas viagens apenas com o celular. Eu trabalho com o iPhone 7 Plus, na verdade, e hoje existe já o X, existe já o 11, e são realmente telefones incríveis. Mas depende muito. Mas são caros também, né? São valorizados, né? Uma câmera boa, tu não gasta menos de R$2.000. Então, vai ficar tu tem um bom telefone com uma boa câmera, tu vai gastar o mesmo valor de um iPhone 11. Então, hoje,
se tu não tem uma questão profissional com as tuas fotografias, um telefone já está suprindo. Então, essa questão fotográfica, para uma viagem, sim. Agora, como profissional, aí já em algumas coisas ele limita. Por exemplo? Uma foto tele, por exemplo, uma foto que tu precisa aproximar muito, os celulares ainda... Utilizar o zoom. Exato, os celulares ainda não têm essa grande capacidade. Né? Então, existem alguns telefones muito pontuais, criados especificamente para isso, para a fotografia, mas a grande maioria não tem zoom. Então, isso tu perde um pouco. Né? E a questão de desfoque, atualmente, dos telefones, a grande maioria faz o desfoque de forma artificial. Aquele desfoque bonito da foto, sabe? De profundidade de campo, isso ainda é artificial. É um software que faz. E uma câmera com uma lente, ele faz o desfoque natural e fica bem mais verdadeiro e mais bonito. Então, isso o celular ainda perde. Mas, em geral... Também, né? O celular é muito pequeno, restrito, a câmera... E quem leva a câmera numa viagem acaba muitas vezes não fotografando com ela devido à falta de praticidade. Então, o celular está no bolso, tu vai estar com ele de qualquer maneira e é muito mais prático. Eu lembro que nós fomos para Machu Picchu, um amigo nosso tinha uma câmera muito grande, pesada, R$7.000 a câmera. Um baita de uma câmera. Só que precisava 2 pessoas para carregar. Uma para carregar as lentes e outra câmera. E aí chegou na metade, caminhando umas 2 horas, doía o pescoço. Ou seja, acaba sendo incômodo. Às vezes uma câmera não tão profissional, sem profissional, um celular daria conta, né? Sim. Até porque não iria usar essas fotos para expor, né? Exato. Como só pessoal. Quem fotografa, por exemplo, vai para alguma cidade muito urbana, Nova York, por exemplo, capitais em geral, e gosta de fazer fotografia de rua, né, que são aquelas fotos das pessoas no seu cotidiano e tudo mais, um celular, por exemplo, é maravilhoso. Tem uma fotógrafa que é a Susana Barberá, que ela é da Espanha, e ela fotografa o tempo inteiro com o iPhone no ouvido durante as viagens. Como é que ela faz? Ela faz de conta que está conversando com as pessoas e ela está aqui com o iPhone, porque o iPhone ele é muito rápido no disparar fotos, né? Então tu trava o foco do iPhone e tu fica disparando como se tu estivesse só apertando o botão de volume e ele fica tirando um monte de fotos. E ela bota aqui o telefone aqui, faz de conta que está conversando com alguém, enfim. Tira foto. E tá tirando foto de todo mundo, tudo que Qual o nome dela, se alguém quiser? Susana Barberá. Barberá. Isso aí. Bom, se você tiver alguma dúvida também a respeito de foto, qualquer coisa a respeito que a gente vai falar agora de viagens, pode mandar pergunta através do Facebook. Bom, agora vamos falar de viagem, né? A gente falou como fotografar viagem, aproveitar, não dá para deixar um fotógrafo profissional passar e a gente não tira as dúvidas. Sobre viagem, tua primeira viagem foi uma desilusão amorosa, é isso? Não? Mais ou menos. Eu terminei um relacionamento, né? E eu tava um pouco chateado com a situação e tudo mais. E uma amiga minha chegou e falou assim, cara, vai viajar que isso vai fazer muito bom pra ti. Se parecer, exato. Isso foi em 2013 e eu pensei, olha, não é uma má ideia, só que eu nunca tinha saído do estado. Eu não tinha nem chegado a Santa Catarina de carro ainda. E aí eu fui, na época, numa agência da CVC, entrei, pedi pra menina qual era tipo, a passagem mais barata para Portugal, qual era o período, que eu tinha alguns amigos lá. A ideia era ir pra Europa. Sim, na verdade meio que qualquer lugar, assim. E aí eu entrei assim e entrei na loja e fui. E cara, e tinha uma passagem na época, hoje eu percebo que não era um preço tão barato assim, mas na época ela me falou, 2.300 é muito barato. Aí com seguro, te dou o seguro. É isso que eu quero. Não, mas tem seguro, eu vou. Comprei. Aí eu comprei na empolgação assim e comprei. Daí depois que eu saí da agência, eu pensei, eu não tenho dinheiro para viajar. Eu não tinha dinheiro para ficar na Europa, né? Então eu tinha 3 meses, comprei com 3 meses de antecedência a passagem. E aí com 3 meses eu tive que juntar dinheiro para fazer mochilão e foi uma das formas que eu aprendi a viajar barato. Que eu a viagem estava garantida, agora precisava se manter lá. A ida e a volta eu tinha, entendeu? Mas eu queria visitar mais países, queria visitar amigos, queria fazer bastante coisa. E aí realmente foi maravilhoso para mim, foi a melhor coisa do mundo, né? E abriu a mente de uma forma incrível entre vários sentidos. Quem viaja dificilmente volta igual. Isso é uma coisa que eu percebo. Cada viagem que eu faço, eu volto completamente diferente e eu me sinto uma pessoa mais evoluída a cada viagem. Bom, parou em Portugal. Desceu em Portugal, não? Desci em Portugal. E aí, foste para onde? Eu tinha um casal de amigos que me visitaram no Brasil quando eu era pequeno e eu prometi para eles que um dia eu visitaria eles de volta. E essa era a minha ideia inicial, cumprir a promessa. Então eu fui para Portugal, na cidade de Queluz, visitei eles, foi incrível, me levaram por praticamente todo o país de carro. E depois eu segui viagem, eu fiz Itália, eu fui para França, eu fui para Espanha e depois eu retornei para ficar mais dias em Portugal. Ou seja, nunca tinha saído do estado, não. sozinho. Não. E aí lá, botou mochila nas costas e andou.
Portugal fala o português. Sim. Então, a comunicação estava garantida. E fora, como é que tu te virou? Já sabia inglês ou teve que... Não. Hoje eu arranho o espanhol. Infelizmente, eu não falo nada de inglês. Continuo não falando, que é um erro, né? É um erro grave para quem gosta de viajar. Tem tempo ainda. Tem tempo. E na época não existe até existia o Google para traduzir, mas não nos celulares, era somente em computadores, então era um pouco sofrido para conversar com as pessoas. Mas eu me dei o trabalho de pesquisar algumas palavras chaves para cada país, assim, e cara, tu tendo um pouquinho de educação, tu encontrando as pessoas certas, tu aprende, sabe? Então, que nem chegava na França, tu pedia para as pessoas em francês, né? Porque eles não gostam de que tu fale inglês, né? Eu não sabia falar, então não tem problema. Eu não vou falar inglês, não te preocupe. Não te preocupa. Então eu falava, não parle francês, s'il vous plaît, sabe? Enrolava ali, certamente eu falava tudo errado, tudo com iê no final e achava que estava certo. Eu vou ajudar esse guri que ele é esforçado. Na verdade, o segredo da Europa é tu pagar um café, né? Tu chega lá, tu pede um café pro dono do bar, tu pagou alguma coisa, eles te ajudam. A forma mais certa de conseguir ajuda na Europa é isso. Pra mim funcionava muito bem, era o que mais funcionava. E aí também sem pressa, sem pressão de horário, não tinha nada não, tem que pré-agendado, mochileiro, né? Bom, a gente tem muitas dúvidas, inclusive saber onde que dormia, como foi as suas viagens. Deu alguma dificuldade, algum perrengue que passou nessa primeira viagem? Já chegamos ao final do primeiro bloco, passa muito rápido. A gente volta em seguida conversando com o Felipe Manfroi. Voltamos com o programa Check-in de hoje, o programa em que estamos conversando com o Felipe Manfroi. Ele que é fotógrafo profissional e viajante. Agora, inclusive, tem agência de viagem também, né? Exatamente. Depois das tuas viagens, diz, olha, aí uma possibilidade de ajudar as pessoas e tu viver disso também, né? Exatamente. Mas depois a gente fala sobre isso. Nós estamos falando a respeito da Europa ainda. Exato. E aí, como é que foi? Botar mochila nas costas e viajar? Eu peguei uma mochila de 35 litros, porque não pagava bagagem extra. Então, certo. Exatamente. Não Então, dentro da Europa tu não paga, né? A bagagem se torna muito mais barato tu viajar dentro da Europa de avião se tu não pagar a bagagem extra. Então, eu fui com uma mochila de 35 litros, que é uma mochila consideravelmente pequena, para ficar aproximadamente 20 dias. Era verão, super tranquilo, deu tudo certo. Da questão que tu perguntou antes, de dormir, eu fico sempre em hostels. Eu prefiro muito mais do que hotéis. Porque quando tu fica num hostel, tu tem a conversação com mais pessoas. Então eu fiquei em quartos onde tinham 4 pessoas, onde tinham 8 pessoas e na Espanha eu fiquei num quarto onde eram 12 pessoas. Então, era muito louco assim. Então, claro, tu pega... com 12 pessoas é um problemaço, né? Sabe que até não foi, porque tu chega tão cansado da viagem, geralmente. Se Nem não tiver, ronco, tu então, escuta. se não tiver alguém que parece uma betoneira, tá eu tudo não certo. ia poder ficar nesse quarto. Não? Não. Tu ronca? Pouquinho. Mas pouca coisa. Mas acontece, às vezes do cara dá um azar assim e pega uma pessoa que ronca bastante, assim, é complicado. Mas em geral, dá certo, né? Então, na Espanha aconteceu uma coisa engraçada que encontrei um brasileiro lá, porque tu encontra brasileiro em qualquer lugar, né? E tinha um francês na cama de cima, era um triliche. Então tinha uma cama embaixo, uma cama no meio, na altura dos olhos, e uma cama em cima. A cama do meio tinha um francês, e o francês olhou pra nós e perguntou, eu posso dormir pelado, vocês se importam? E eu, olha, faz o que tu quiser. Aí o cara dormiu peladão, só que tu entrava, tu dava de cara com o francês pelado, sabe? De barriga pra cima ainda. Mas era ele que era fora do normal ou o Não, francês era ele. Os franceses são meio, né? E aí ele entrou, não, tu entrava, só que era muito engraçado porque é um choque de culturas, porque nós tínhamos os brasileiros, que tipo assim, tudo bem, né? Os europeus em geral também são assim, mas tinha os chineses. Aí as chinesas entravam, e era um quarto misto, eram mulheres e homens. Então entravam os chineses, elas faziam, quando olhava, assim, meu Deus, tava francês pelado. Elas ficavam olhando de Mas cantinho, falta assim. até de bom senso, né? Não importa a cultura que seja, pô, tem... Exato. Então existe, às vezes, mas alguns problemas... A administração do hostel não pede para a pessoa... não, se alguém denuncia, com certeza. Sim, né? Sim. Hoje, inclusive, semana passada, teve uma entrevistada, passou aqui, que o hostel é muito mais barato, né? Muito mais em conta. E hoje, sim, mudou também, né? Há, inclusive, quartos privativos, com bares, ou seja, está se modernizando o próprio hostel, né? Sim, existem hostels com quartos mistos, quartos femininos, quartos masculinos e agora também quartos privados. Aí tem a opção
com banheiro compartilhado, com banheiro individual. Então, tudo isso vai fazendo com que o hostel tenha mais... Tu pode, no mesmo hostel, pagar R$30 uma diária com café da manhã, se tu tiver sorte. Certo. Como tu pode pagar até R$100, R$150. Então, no mesmo hostel. O interessante que o conforme pessoal fala... o teu conforto. Sim, o que tu queres pagar, né? Exato. Eu acho que a maior vantagem que todos falam de ficar hospedado em um hostel é que tu vê várias culturas, né? Tu vê um chinês, tu vê um americano, tu vê um australiano. Exatamente. Né? Tu conversa... Tu te obriga a conversar com as pessoas. É muito difícil não conversar com as pessoas. Porque tu vai na cozinha, todo mundo Ainda mais junto. brasileiro, né? Ainda mais brasileiro. Que gosta de falar. Exato. Então, tu vai na cozinha, tem muita gente. No quarto tem muita gente. Na recepção tem muita gente. Nas áreas de convivência, o tempo inteiro tem pessoas. É diferente de um hotel, que é muito casal, que é família. Geralmente são pessoas individuais ou em pequenos grupos. O hostel geralmente tem café da manhã, não? É muito variado, mas a depende. maioria sim, mas são cafés da manhã mais simples. Sim. Então, às vezes, tu dá a sorte de pegar um hostel com café da manhã bem caprichado. Por exemplo, eu faço todo mês de junho, eu vou pro Jalapão, no Tocantins. Por quê? Com a empresa de viagens. Então, todo mês de junho... leva grupos. Exatamente. Então, todo mês de junho eu tô no Jalapão. Em Palmas, a gente fica num hostel, que era uma mansão. Então, eles têm sauna, eles têm piscina, eles têm spa, sabe? Eles têm hidromassagem. Funcionando. Hidromassagem, café da manhã, coisa mais linda do mundo. Então, é um hostel, é um outro patamar de hostel já. E a gente paga, sei lá, acho que 50 e poucos reais uma diária, sabe? Quem for lá individualmente. Pô, é barato mesmo. É muito barato. O hostel tem essa praticidade. Bom, o que mais te impressionou da Europa, Felipe? Arquitetura. Eu sou um apaixonado por arquitetura, então a arquitetura e a história da Europa são incríveis. Né? Então, eu fui para Roma, então tu chega em Roma e é como se fosse um museu a céu aberto. Então, eu gostei muito. Tem pessoas que não gostam tanto, sim. Né? Então, mas quem prefere a natureza, enfim. Mas eu gosto muito de arquitetura e de história. Então, para mim, foi realmente um marco, foi muito bom. Foi muito, muito incrível. Passou por alguma dificuldade, algum perrengue na Europa, não? Eu tive 2 tentativas de assalto na Europa, uma na França e uma na Itália. E em Paris, um cara tentou me assaltar, ele queria me levar pro metrô, tipo, pedir informação, e ele falou que eu tinha que ir pro metrô e ele me acompanharia. E eu meio que desconfiei e entrei para um bar e eu eu tava sem bateria no celular, dei pro cara do bar carregar para mim. E quando ligou o celular, ele ligou uma mensagem em português e o cara era português. E aí ele viu a minha mensagem e ele pediu: você tá com aquele cara ali fora que tá te esperando? Eu falei: olha, eu pedi ajuda, mas ele... Não sei, desconfiei, esse cara que assalta as pessoas na rua. Rapaz. Então, se eu fosse pro metrô, provavelmente ele iria me assaltar. Exatamente. E na Itália... Por isso que é bom estar sempre ligado, Exato. Né? Na Itália, uma pessoa me seguiu, assim, eu percebi que estava me seguindo, e daí eu fui para um ponto mais populoso, assim, que eu ficava fotografando à noite, né? Isso era à noite? Isso era as duas situações. A França foi à luz do dia, em Paris. E na Itália foi à noite. Onde você estava? Qual a cidade? Roma e Roma tem Paris. muito. Das cidades de Roma, quem passou por aqui, inclusive quando eu estive lá, uma amiga nossa foi assaltada em Roma. Uma bem de idade a gente nem viu. Lá existe junto muito com nós, batedor assim, de carteira. Junto com nós. Aí pegaram o passaporte e os documentos dela. E ninguém percebeu. Mas muita gente. É muito rápido. É muita gente. E lá eles não vão te assaltar, tipo, te parar no lugar, te apontar uma arma. Isso é muito raro lá de acontecer. Tanto que as pessoas, muito causa estranheza nas pessoas se acontecer isso. Mas batedor de carteira... Espanha é a cidade... Barcelona é a cidade onde mais roubam, tipo, mais tem batedor de carteira no mundo. É mesmo? Mas não se fala muito disso, né? Geralmente não é isso que a gente fica sabendo, né? Mas fala mal só do Rio de Janeiro, né? Do Brasil, né? Mas é o lugar onde... Mas é que tu não percebe, entende? Existem vários truques. A BBC fez um documentário inteiro falando sobre isso. Olha, quem quiser, ficou curioso. Vamos ver algumas fotos e a gente pode conversar mais sobre outros destinos, inclusive, que tu foste. Esse aqui é onde? Isso aqui é na Argentina. No Chile, perdão. Isso aqui é no Chile, quase com a fronteira da Argentina. Lindo esse lugar. É um lago e poucas pessoas passam por aí porque não é o destino, não é a rota mais fácil, digamos assim. Esse aqui é... Isso aqui também é na Argentina, quando tu vai ir para Santiago pelas Cordilheiras dos Andes. Potro-Ríos, uma coisa assim, o lago. É incrível, é uma barragem. É lindo, lindo, lindo. Esse aqui é o deserto do Atacama. Essa aqui é uma estrada que poucas pessoas chegam nela,
porque é muito cansativo, mas é a estrada que as pessoas faziam quando não existia a atual estrada. Então tem que subir toda uma cordilheira e quando tu chega lá em cima existe um túnel dentro da cordilheira, muito antigo, que ainda existe, para chegar na cidade de Calama. Hoje só quem pegar uma bike e tirar umas 2 horas consegue chegar nesse lugar aí. Não se chega de carro aí? Não, não se chega mais. Só de trilha? Só de fazendo caminhada, bicicleta, animais, alguma coisa do tipo. Esse aqui também é no deserto do Atacama, ao fundo é o vulcão Lascar. Sim. Mas aonde que é? Que cidade? Isso Lembra, aqui não? é em São Pedro de Atacama. Esse aqui se chama Pucará de Quitor, o nome do lugar. Eu tenho que voltar lá, porque todo lugar que tu mostrou aí, eu não vi nada quando eu fui pra lá. É a última resistência dos povos indígenas dentro do deserto do Atacama, antes dos espanhóis entrarem e massacrarem os indígenas naquela região ali. Ali foi o último lugar de resistência deles, porque eles não conseguiam invadir São Pedro e dominar a cidade porque existia aquilo ali. Quando os espanhóis tentavam chegar, eles conseguiam sempre resistir. E os espanhóis eram muito sanguinários, né? A história muito. A gente fica, no deserto do Atacama, a gente sempre fica num lugar chamado Casa Sorbach, e ele fica numa área de interior, e ali teve um massacre gigantesco dos espanhóis com os indígenas locais. Então é toda uma área histórica, né? Pro Atacama tu também vai seguido para lá, né? 2 vezes ao ano. Leva também pessoas? Também a gente leva pessoas. Pequenos grupos ou grupos maiores? A média é no máximo 14 pessoas por turma. Por quê? Limite de carros e também, mais que isso, também seriam muitas pessoas. Né? Então, mas a gente tem toda uma estrutura muito grande quando a gente leva. Tem uma casa exclusiva para nós. Ou seja, de tanto vocês irem que já tem o ponto certo. Sim. O pessoal já conhece vocês. Exato. A gente já tem uma casa lá específica, que se chama Casa Sorbach, que fica todo o grupo lá, a gente fecha a casa inteira para nós, e daí tem toda a estrutura de café da manhã, almoço, janta. E que é um lugar lindíssimo também, né? É incrível, porque é afastado do centro. Isso que é o mais incrível. Porque geralmente tu passa, fica em São Pedro do Atacama, no centro, na área Exato, urbana, né? Na área urbana de São Pedro. Tu não vai pro interior, né? E São Pedro tem características muito engraçadas que os brasileiros, quando chegam, eles ficam muito indignados até. São Pedro, por exemplo, tu não pode pedir uma bebida alcoólica sem pedir comida. Não sabia disso. Não sabia? Pô, já fez errado então quando foi lá. Não, é que a gente pegou os dois juntos, né? Sim. Não, mas é que assim, São Pedro, o que acontece? Tu não percebe por quê? Porque os bares, eles burlam a leite entregando um pãozinho na mesa. Então só existe um bar em São Pedro que pode beber bebida sem alimentação. Existe um bar só. É uma lei. É uma lei. São Pedro, por exemplo, é proibido dançar. Se tu entrar num bar, escutar uma música que tu gosta e começar a dançar, o dono tem o direito de te botar pra fora. Eu já fui convidado a me retirar. Capaz? Já fui. Não pode dançar? Não pode dançar. Por quê? Existe uma explicação para isso? Existe. Tudo favorecendo o turismo. São Pedro também não pode ficar bêbado na rua. Isso é no Chile inteiro, né? Tu não pode beber bebida alcoólica, não pode estar em estado de embriaguez. Mas pense comigo, São Pedro tem muitos passeios que são altitude. Se você for para uma festa, dançou, bebeu, o que acontece no outro dia quando tu tiver que ir para altitude? Tu não consegue, tu passa mal, porque a altitude, ela aumenta, né, o efeito do álcool. Então, tu realmente passa mal. E essa é uma das explicações que eles dão para esse monte de lei, de não poder beber sem comer, de não poder ficar bêbado, de não poder dançar. Mas existem festas clandestinas, existem bares que tem karaokê, a gente faz festa nos bares, aí quando chega a polícia, fica sempre uma pessoa na porta do bar, e aí as pessoas, quando chega a polícia, eles avisam, chegou a polícia. Daí todo mundo senta, espera a polícia passar, aí começa a fazer festa de novo. Isso me fez lembrar muito do Brasil. Tirou a dúvida, não? Tu que veio o programa sempre achou que isso aqui fosse água. Eu achei que era uísque. Achou que era uísque? Não deram uísque pra ti? Só pra mim então hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, a gente volta em seguida conversando com o Felipe Manfroy, um pouco mais sobre as viagens que ele fez. E muitas fotos lindíssimas, né? Fotógrafo, a gente espera fotos lindíssimas como a gente viu até agora. Voltamos em seguida com o programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com o Felipe Manfroy. Felipe, que é fotógrafo e agora tem agência de viagem também, através das viagens que ele fez, leva pessoas para outros lugares que ele conheceu, entre eles o deserto do Atacama. Interessante que a gente falou antes, na antessala, antes de iniciar o programa, de que o deserto do Atacama é considerado o deserto mais seco do mundo, né? Exato. Aí tem uma explicação interessante que você conseguiu aí. As pessoas acham que no deserto do Atacama não chove. Nunca? Mas na verdade chove e até chove bastante.
né? Então, tanto que início desse ano a gente pegou as piores chuvas de todos os tempos no Atacama. Choveu como não chovia há 50 anos. Mas chove muito na região de São Pedro de Atacama, que é a cidade base do deserto. Porém, o deserto do Atacama é considerado o deserto mais seco do mundo, porque existem regiões do deserto do Atacama, que é muito grande, que nunca choveu. Não existem registros de chuva. Então, por isso que ele é considerado o deserto mais seco do mundo. Como ele passa a cordilheira, certo? As nuvens não conseguem atravessar a cordilheira, uma explicação. Exato. E coisa que poucas pessoas sabem é que a chuva que cai no deserto do Atacama vem diretamente da Amazônia. É mesmo? Exato. Então, o desmatamento e tudo mais influencia muito no deserto do Atacama. Que explicação interessante, né? Tu vê como tem que aprender, mas quando tu estás num local é melhor, né? Tu vê, tu sente, tu percebe, guarda também muito mais fácil. Tu guarda mais porque tu viveu, né? Exato. É diferente tu ler um livro ou ver pela internet, né? É muito interessante tu ir para um lugar e aí assistir um documentário sobre aquele lugar. Eu não sei se já teve essa experiência de fazer o inverso. Geralmente a gente assiste um documentário e depois viaja. Quando tu viaja, depois assiste o documentário. É verdade, isso aqui, daí começa a entender. Exato. Eu acho muito legal fazer o contrário. Vamos ver mais fotos do Felipe? E aí ele pode dizer para nós aonde que foi tirada essa foto. Que momento foi esse? Esse aqui é no deserto do Atacama, se chama Lagunas Escondidas. E a cor é exatamente essa. É essa cor? É essa cor. Isso é uma vertente? Não, eram poços de exploração de lítio e que foram abandonados. Dá para entrar nessa água, não? Nesta aqui não, porque os cristais de sal são são grandes, são maiores, então se tu entrar, tu te corta todo. Quer dizer, tanto que é proibido entrar, né? Mas existe uma lagoa ao lado. Eu também não vi lá, rapaz. Onde é que eu tava? Eu tava só nos bares. Eu acho que depois só no bar. Mas eu te entendo. Mas esse aqui é muito legal, esse lugar é muito famoso agora. Agora está muito em alta. Muitas vezes são descobertos lugares novos também, né? Porque o Atacama ele é dominado pelas comunidades indígenas do deserto do Atacama. Então eles é que permitem ou não a entrada de turistas. Então existem lugares que não permitiam e que agora permitem, e lugares que permitiam e que agora não se permite. Por exemplo, por causa de um brasileiro, as Pedras Rojas, que é um lugar incrível, está fechado para visitação, porque um brasileiro fez kitesurf para o canal Off. Sério? Uhum. E aí fecharam, não pode mais? Sim, tinha flamingos em reprodução, é uma área de preservação ambiental, jamais fazer kitesurf. Por mais que tu chegue no lugar e tu diga, nossa, aqui é perfeito, né? O vento é adequado, dá pra... É vento para levar embora o kitesurf. É o lugar que mais venta no deserto do Atacama. E o cara achou que ia ser muito legal fazer isso lá, né? E aí, no fim, atrapalhou o mundo todo, né? Que não pode Exato, ninguém mais pode acessar Pedras Rojas, não tem previsão de reabrir. Que feio para o Brasil. Exato. Algumas situações também que acontecem, por exemplo, o salário de tara ficou muito tempo fechado, nem sei te dizer se agora já abriu ou não, por causa da reprodução dos flamingos. Só que o salário de tara é gigantesco. É muito grande. Mas a comunidade diz, não, ninguém vai entrar porque a natureza está em primeiro lugar. Bom, mas isso é bom, é incrível, né? É incrível. Ou seja, tu pode explorar, mas tem um limite para a Sim. exploração, um limite para o dinheiro, porque se ganha dinheiro com isso, né? Tudo que é vendido ao redor, mas abre mão do valor financeiro para preservar a natureza, né? O que é muito interessante. Sim, sim. Bom, vamos ver mais fotos? E aí, por favor, descreva para nós aonde que é essa aqui. Essa foto é uma foto que eu gosto muito. Essa aqui é no Jalapão, aqui no Brasil, no Tocantins. Exato. E esse aqui é o Enzo, que é um menino que eu conheci na primeira vez que eu fui para lá. E é dentro de uma comunidade quilombola. Então, todos os almoços que a gente faz com o pessoal e tudo mais, é tudo dentro de comunidades quilombolas. E esse aqui, eu e o Enzo, a gente estava jogando futebol contra o pessoal que estava conosco ali. E a gente fez um gol. Aí comemorando. E a gente estava comemorando e tinha uma fotógrafa profissional, que é a Ju. E a Ju tirou essa foto que é incrível, assim. O Enzo tá felizão, assim. É muito legal, porque quando eu voltei, a gente fez 3 turmas lá no Jalapão, agora em junho do ano passado. Junho desse ano, perdão. E aí a gente fez a primeira turma e na segunda turma ele achou que eu não ia mais voltar, que eu ia voltar só no ano que vem. Foi e aí quando eu cheguei, ele estava andando de bicicleta, ele largou a bicicleta, veio correndo na minha direção, assim, que falou, tio, tu voltou, assim, deu um abração, sabe? Que a galera muitas vezes passa nessas comunidades só para almoçar. Eles passam, almoçam, compram umas coisinhas de artesanato e vão embora. Exato. E o que é legal? É tu interagir de verdade com a comunidade. Isso é uma coisa que a gente busca bastante.
Porque tu vai passar por um lugar só para ver a estética, a beleza, tu passa vazio, né? Tu vê só beleza, a estética do lugar e pronto. E tu poder viver junto com a comunidade, não viver com a comunidade, mas tu poder aproveitar um pouquinho mais aprofundar aquilo um pouco mais, né? Exato, saber o que eles pensam, saber como é que é a vida deles é uma experiência muito mais completa, sabe? Então, toda vez que a gente vai, a gente joga bola com os guris, sabe? A gente fica ali com o pessoal da comunidade, a gente entra nas cozinhas, ajuda eles. É muito isolado, não? É bem isolado. O Jalapão, ele é bem isolado. Hoje existe muito turismo, né? Ele ganhou o prêmio de primeiro lugar em turismo do Brasil, né? Destino mais interessante do Brasil em 2019. Por que é tão interessante? Ele tem uma coisa única, que é os fervedouros, que são um suspiro de água de um rio subterrâneo e que eles vão escavando ao redor desse suspiro, onde a areia é branca, 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 e é uma areia perfeita para esfoliação, e tu não afunda devido à pressão da água. De baixo para cima. Exato, só que é o único lugar do mundo que tu não afunda em água doce. Porque no Atacama existem lagunas que tu não afunda. Mas é por causa do sal? Por causa do sal, assim como no Mar Morto. Mas no Jalapão tu não afunda em água doce. E é muito bonito, né? É incrível. Diz que é Mas como é a escola para essas crianças, por exemplo, como é que funciona? Tem lá mesmo na comunidade, não? Tem, mas é muito difícil. O Enzo mesmo chegou com uma bis, né? Tu viu a idade do Enzo, né? O Enzo tem, acho que, 9, 10 anos, por aí. Ele chegou dirigindo uma bis, porque ele que vai buscar comida na comunidade do lado. Tá brincando? Então, quando a gente chegou, cadê o Enzo? O Enzo tá chegando. Daí que a gente olhou, vinha o Enzo de moto, assim, uma bis quase partindo ao meio. Sim, sem capacete, sem nada, entendeu? É bem isolado, assim, o Jalapão... Mas eles estão dentro de uma área preservada. É o Parque Nacional do Jalapão, mas é uma BR, né? Que ela cruza, faz o contorno, ali uma tem ferradura, exatamente. Daí tu passa dentro dos vilarejos. Esse aqui é o Rio Vermelho. Vale a pena ir? Vale. Com Bom, certeza. Depois a gente vai deixar teu telefone para quem quiser ir, por exemplo, quiser. Claro. Tu faz como guia, né? Inclusive, sim. faz todo. Aí o pessoal pode aproveitar um pouco melhor. Outra foto do Felipe. Isso também é no Jalapão e isso é um fervedouro. Esse que falou agora. Exatamente. A água é exatamente dessa cor, é incrível. Ela é cristalina, tu pode ficar nadando de olho aberto embaixo dela. E, como eu disse, tu não afunda. E todos os fervedouros têm essa característica que eles plantam bananeiras ao redor. Para dar bastante cobra? Não. Na verdade tem um pouquinho de cobra. Às vezes aparece uma cobrinha, coisa assim, mas tem peixes também. Só que é uma experiência única. E cada fervedouro é uma experiência diferente por causa da densidade da areia e da pressão da água. E paga, todos esses que tu vai, Todos pagam. E quanto mais ou menos? O Jalapão é muito engraçado que tudo sobe R$5 a cada período. Então, em junho desse ano, digamos assim, um fervedouro para tu entrar é em torno de 25 a 30 reais, né? Por pessoa? Por pessoa. Ano que vem já vai estar 30, 35. E os almoços também, tipo 35, 40 reais um almoço. Tu vai lá na comunidade quilombola, no meio do nada, eles fazem um almoço super caseiro, né? Tudo produção própria e tudo mais, mas é 35 a 40 reais um almoço. Então, o Jalapão, ele é um passeio caro. Ele não é tão barato assim. Porque tu vai 40, num dia tu gastou R$1.000. Muitas vezes assim, tipo... Uma família maior? Exatamente. Vamos ver outra foto? E aí pode dizer para nós onde é essa. Isso também é na Cordilheira dos Andes. Essa que é uma das turmas. Isso é uma das turmas. Que foram 2 carros aí. Exatamente. Nós estávamos em 3 carros nessa expedição aqui. E a gente saía do Brasil de carro, ia pela Cordilheira dos Andes até Valparaíso, não sei se você já conheceu Valparaíso, que é uma cidade incrível também. Ia para Santiago ia para Pucón, no Chile, que é uma cidade com vulcões, lindíssima. De Pucón nós descemos para Bariloche, na Argentina, e de Bariloche nós íamos para a Colônia de Sacramento, no Uruguai, e voltávamos para o Brasil. Eram 9.000 quilômetros de carro em 17 dias. 9.000 quilômetros, é rodado, hein? É rodar. Nessa expedição foi muito engraçado porque os 3 carros quebraram. Ué, que beleza, que né? bom. Mas tudo vira... Cara, o Civic a gente teve que trocar radiador, o Fit a gente teve que serrar o capô, porque o capô não abria. Literalmente serramos o capô. Serraram o capô? Serramos o capô, isso. Todos os carros foram guinchados. Que bom. Isso me fez lembrar a história do pessoal de Cruzeiro do Sul, que eles foram primeiro com uma Kombi, agora não lembro, umas 70 e poucos, aí foram primeiro para
Patagônia. E aí depois voltou fumando a Kombi, e depois eles foram, eu trouxe aqui no programa, depois eles foram para Machu Picchu, aí uma EcoSport quis ir junto. Não, vamos com uma EcoSport 2015. Suporte, né? Exato. EcoSport, foram em duas EcoSport. Uma ficou empenhada já na Argentina, né, não teve como ir, aí foram tudo na Kombi. E a outra voltou parte do caminho de reboque. E a Kombi ficou forte. A Kombi foi e voltou. Então, se quiser viajar, vai de Kombi. Vai de Kombi. Mas, cara, a Kombi, eu sigo alguns perfis na internet de Kombi que a galera já baixou o motor mais de 10 vezes. Né? Mas não larga a Kombi, que é uma paixão, né? Exatamente. Mas tem um grupo, são duas meninas, eu não lembro mais o nome delas. Elas queriam ir para Machu Picchu, foram por São Borja, né? Entrar ali na Argentina, em Correntes. Chegaram em São Borja, fazem 3 meses. Com a Kombi. Então em São Borja. Então em São Borja. Olha ali. Faz 3 meses viajando e conheceram bem São Borja. Deve ser legal São Borja. Não, eles gostaram de São Borja. A gente vai fazer uma pausa, volta em seguida conversando com Felipe Manfroy. Mais histórias, mais fotos para você. Voltamos com o programa Check-in de hoje, dizer que é o último programa, né, feito ao vivo durante o ano de 2019. Com satisfação, trazer um cara tão alegre, despojado, tão para frente, que está nos contando histórias tão bacanas, para encerrar o ano, né? A gente volta no ano que vem, o contrato já está assinado, renovado com a TV, e aí no ano que vem a gente volta trazendo mais histórias. Talvez aí também possa voltar no ano que vem, trazendo mais histórias aí. Vai ser uma honra. Vai de Kombi. Aí conta com... Pode ser. Sabe que devido a essa última expedição que a gente fez agora em 2018, que estragaram os 3 carros, a gente falou, não se vai mais de carro. Civic, um City e um Peugeot. Aí o dono do Peugeot tava tirando sarro. Vocês estão com esses carros aí, né? Falam mal do Peugeot, que Peugeot é ruim. Aí adivinha o que estragou no Peugeot? Suspensão. Óbvio. É o que mais estraga, né? É mesmo. Daí a gente arrumou com barbante, cara. A gente botou todo mundo para dentro dos 2 carros que estavam consertados e a gente botou um barbante para segurar uma peça da roda, né? Amarrou bem e aí a gente foi até o mecânico com barbante. E deu certo, né? Deu, cara. Aí venderam um rim lá, pagaram o conserto. Era um parafuso, caiu um parafuso. No final foi um parafuso, o cara cobrou mal, R$100. Mas não é mais vantagem, não é melhor alocar um ônibus? E de ônibus não? Ou micro-ônibus? Então, hoje nós fazemos as expedições de uma forma um pouco diferente. A gente faz com que todo mundo se desloque até uma cidade base e daquela cidade a gente sai. Que nem essa aqui saía de Porto Alegre. De Porto Alegre até tu chegar em Mendoza, na Argentina, não tem nada bonito. Sabe? Tu passa por cidades que não são esteticamente bonitas. Então, é um percurso de 2 dias sem ver nada bonito. Então não faz sentido. Então hoje não. Hoje a gente combina, por exemplo, todo mundo se encontra em São Pedro de Atacama. Então todo mundo pega um voo até Calama e vai em diante. Todo mundo se encontra em Palmas, todo mundo se encontra... Aí aluga um carro lá. E daí de lá a gente segue. Exato. Que nem Palmas a gente aluga 2 caminhonetes, sabe? São Pedro de Atacama a gente tem aqueles furgões americanos gigantescos para 14, 15 pessoas. E mais é muito caro, não? Alugar carro? Depende. É mais ou menos o mesmo preço do Brasil. Depende do conforto do carro, né? Mas que nem tu não pode fazer a Patagônia com um carro baixinho. A tendência de tu rasgar um pneu, atropelar uma lebre, um troço assim é muito grande. Então vale mais uma Duster para cima. Muito bem. E daí vai subindo o preço, né? Claro. Vamos ver mais foto. E aí, por favor, descreva para nós aonde que é essa foto aqui. Isso aqui é em Roma. E isso aqui é por volta de umas 6 da manhã, mais ou menos, que eu fui assistir uma missa em latim. Que eu encontrei um brasileiro no hostel, isso é o legal do hostel, que ele falava latim, fluente. Fluentemente? Fluente. Então o que tu quis lá? Bom, eu sou apaixonado por arquitetura e por história. Roma é a capital disso. Eu vou ouvir disso. uma missa em latim. Diferente, para sonoridade, como é que é o seu... Para aprender. Não, o brasileiro me convidou, falou que sabia falar latim, eu acreditei nele e a gente foi. E ele sabia mesmo, não? Ele sabia, cara. Ou ele me enganou muito bem. Esse é o cara latim. Até hoje eu tô sendo enganado. Mas foi bem legal, assim, sabe? Uma missa dentro da capela da Basílica de São Pedro. E também, assim, eu tinha estudado, isso é muito legal nas viagens, eu estudo o melhor horário para estar em cada ponto. Então, o horário para estar dentro da capela da Basílica de São Pedro, para fotografar, no verão, especificamente em junho, é às 6 da manhã. Menos pessoas
E a luz do sol tem um vidral bem centralizado que entra a luz e bate exatamente no meio da igreja. E dá uma luz, até não sei se vai estar na lista de fotos, mas é uma luz incrível. E só dá às 6 da manhã no verão. Essa aqui? Exato, olha só. Tá vendo? Ah, rapaz. Isso é 6 da manhã, em torno desse horário. 6 da manhã. Aí tu tem que ver a foto que eu fiz do brasileiro, cara. Bah, que show. Aí a minha tá assim, ó, cheia de pessoas. Tipo, 6 da manhã ele botou 2 pessoas. Só tinha 2 pessoas na igreja. Aí ele botou. Exato. Porque se tem, mesmo que tem essa luz, depois desse horário, muita gente não consegue tirar igual. Ah, cara, é milhares de pessoas. Consegue, milhares de pessoas. Eu tava praticamente, só tinha eu e essas 2 pessoas na igreja. Essa é uma dica interessante, né? Ou seja, pesquisar os melhores horários também, né? Tem uma informação muito legal. Tu digita, por exemplo, Basílica de São Pedro no Google, o Google te diz o horário que mais tem pessoas. Mas isso para todos ou só? Para todos. Sim, ele mostra o horário de maior maior número de pessoas. Isso tu pode botar mercado, tal, padaria, praça. Eu não observei isso aí. Tem essa informação. O Google te dá essa informação. Olha que interessante, que dica boa. Exato. Então tu olha lá no Google qual horário tem menos visitação e tu tenta procurar mais. Não é que não vai ter ninguém, mas vai ter menos pessoas, né? Sim. E é melhor para tirar foto, para registrar e até para conhecer, né? Exato. Tem muita gente, tu também não consegue, né? Fontana de Trevi chega a ter mais de 1.500 pessoas ao redor dela, no horário de pico. E quando eu fui, tinha 10 pessoas. Que horário tu foste? 5h30. 5h30 da manhã? Exato. Ah, mas é cedo também, né? É cedo. E na Europa mas eu tivesse 10.000 pessoas. Exato. Acordar às 8. Exato. Se tu quer fazer fotos, quando eu fui pra Europa, eu fui muito pra fotografar. Eu fiz 11.000 fotos. É muita foto. Mas já expôs as fotos? Não, ainda não. Internet, fiz algumas exposições mas eu fotografava muito. Hoje eu vivo mais a viagem, fotografo menos. Porque senão tu fica tão concentrado na foto Exato. que a história ou aquele momento... Exato. Vou parar, vou tomar um café. Exato. Vou observar aqui. Isso é muito interessante. Tem a piada do japonês que pergunta pro japonês, como foi a viagem? E aí ele fala, não sei, não baixei as fotos. Só tirou foto. Exato, só tira foto. Porque o japonês é assim, né? São em Roma, que tem muito, né? Eles sempre estão com uma câmera japonês fotográfica, e chinês, né? Exato. Eles tiram muita foto o tempo inteiro. Muito. Falar em foto, mais uma foto. Essas fotos a gente tem aprendido muito. Preto e branco. Roma também. Roma é interessante que se tu não tiver os carros, tu não sabe em que ano que foi tirada a foto, né? É sempre igual, né? Antiguíssimo, né? Exato. Muito legal, sim. Uma coisa que eu gosto muito é experimentar as coisas locais. Eu acho que as pessoas que se limitam na questão de degustação acabam não vivendo de forma completa Como é que eles vivem? Quem mora lá come o quê? Esse é o gelato italiano. Então é uma coisa que, poxa... E é bom, né? É muito bom. É muito bom. E interessante que eles têm uma cultura lá mesmo, porque é quente também na Itália, né? Mas eles tomam o sorvete, né? O ano todo, né? O ano todo. É muito comum na Europa toda, né? O ano todo. Agora que se tem isso no Brasil, né? No Brasil tá melhorando, né? Exato, Cada ano exato. a gente tem consumido mais sorvete. Lá é o ano inteiro. Essa aqui? Isso aqui, cara, é uma dica básica de viagem, né? Tu vai no mercadinho e tu compra comida. E daí tu mesmo faz na hora. E que nem isso aqui é uma massa, tipo uma rapidez, aquelas que tem aqui no Brasil hoje. Sim. Salame italiano e uma saladinha por cima. Eu tô dentro do Fórum Romano e fazendo um almoço. Isso aí é na Itália? Isso é na Itália. Aí, Coliseu. Exato. Muito bonito. Essa foto que o brasileiro tirou pra mim. Se tu pegar a foto inteira, ela pega um monte de pessoas ao redor e tudo mais. Sim, aí aqui tu corta, tu editou. vai editando, exatamente. Quando tu pede para as pessoas tirar foto, também que tem que ir ajeitando. E essa aqui? Roma também. Então isso aqui é uma coisa muito legal, ó. Dentro do hostel, eu encontrei 2 brasileiros, que eram do Rotary, e eles estavam indo encontrar um grupo de rotariano e italiano. E aí eles falaram, quer ir junto com nós? Eu falei, óbvio, vou junto. Então era 8, 9 da noite, sei lá, não, era mais tarde até. A gente saiu para encontrar rotarianos e eles nos levaram para lugares que são tradicionais dos locais. Tipo assim, quem é de Roma não come nos lugares do turista. Até porque é mais caro, né? Muito caro, muita gente. Aí eles falaram, não, eu vou te levar numa pizzaria tradicional italiana. Sabe, que nós comemos, quem é morador natural de Roma come. Cafeteria, sabe, a gente foi para vários lugares que a população local. Então, essa experiência para mim foi muito incrível. Que aí vive não com os turistas e com os locais. Exato, sabe que tem isso aqui em Gramado e Canela tem também. Restaurante que é para os nativos, que eles falam. Na igreja de pedra, quando está na praça principal de Canela, à direita tem um restaurante que é um escondidinho.
ali praticamente só vai os nativos. Tem amigos que vai lá onde a gente encontra, aí já tem, nem sei o nome do restaurante, mas a gente chama Restaurante dos Nativos, a gente já sabe qual é. O preço muito mais em conta, comida muito boa, né? E isso acontece em todos os lugares. Né? Onde tem muito turista, né? Porque se tu vai viver como turista morando na cidade, não tem como. Não tem muito caro. Na Europa, por exemplo, uma dica é quando tu faz a migração de um ponto turístico para outro, digamos, tô no Coliseu e tô indo para a Fontana de Trevi. Certo. Tu não almoça ou come, enfim, nenhum dos pontos. Tu almoça no caminho, sabe? Tu vai pegar durante o caminho, tu vai ver que os locais, tipo, onde dá um intervalo de ponto turístico vai ser muito mais em conta. Assim como se tu tá tu na Argentina, tu tá lá em Buenos Aires, tu tá indo para outra cidade do lado, vai andando um pouquinho, já começa a encontrar opções muito mais baratas. A não ser que seja uma grande cidade e tem muitas opções, né? Exato, tipo, pro Buenos Aires, né? Mas aí no próprio Google, por exemplo, tu pode digitar assim, o que tu quer comer. Digamos, eu quero um hambúrguer. Aí tu digita hambúrguer. Aí no Google ele aparece umas opções de preço. E aí tu pode clicar o preço que tu quer bem barato, médio ou caro. Aí tu bota bem barato. E daí depois disso tu ainda pode botar mais perto, sabe? Aí tu vai pela distância, valor, sabe? E ainda tu pode botar mais filtros e ele vai te dando restaurantes bem focados. Mas onde eu tava que nunca aprendi isso aí? Pô, cara. Hoje em dia, eu vou te falar, hoje em dia, viajar é muito mais fácil. O tradutor, né, também. Também. Tu fala, a pessoa, é impressionante, né? Exato. A gente preocupado com línguas, né, como era a primeira viagem que tu fizeste, né? Exato. E aí, como é que eu vou me comunicar? Hoje está muito mais facilitado, fácil. Né? Bem mais prático, né? Não que a pessoa não deva praticar o inglês. Hoje eu mesmo sinto muita falta de não saber falar inglês. Mas eu acho que se tornou muito mais fácil e muito mais barato, porque antigamente era só uma pessoa com muito dinheiro que poderia viajar para uma Europa, para a África, para a Ásia. Hoje em dia se tornou mais fácil. A tecnologia ajuda com que as pessoas viajem de forma muito mais fácil. Hoje em dia existe muito mais informação, por exemplo. Antigamente, o que tu achava de informação de viagem? Nada, as agências de turismo dominavam as informações. Isso, só em livros, catálogos. Exato. Hoje não, hoje tu digita sobre qualquer lugar, tu tem alguém explicando tudo. E o Google Maps é uma beleza, né? Também. Esses dias a gente reuniu a família, nós fomos para Nova York, através do Google, né? Aí tu clica lá, tu vê, aqui é a estrada, aqui funciona. Ou seja, lugares escritos em português, né? Que tu encontra. Ou seja, tu consegue viajar em casa, né? Uhum. Agora, falar em viagem, Felipe, todas as viagens que tu fizeste, né? Foram pelo menos 8 países. Uhum. Qual lugar que mais te chamou atenção, que te impressionou? Eu gosto muito, muito do Chile. Do Chile. O Chile ganhou em 2018, se não me engano, o título de o melhor país para viajar no mundo. E o deserto do Atacama ganhou como melhor destino de aventura. E o Chile ele é um país muito completo. Ele tem deserto, ele tem montanha, ele tem rios, ele tem mar, ele tem neve. Ele tem neve, ele tem praias, ele tem tudo. Sabe, é um país muito completo. Seguro? Sim, grande parte é um país muito seguro. A capital que tem um pouquinho mais de problema, mas em geral tu te sente muito seguro dentro do Chile. E ele é um país um pouco caro hoje para nós, brasileiros, dependendo do período, né? E a moeda varia bastante. Tipo assim, tu vai comprar R$1 vale 150 pesos, aí em questão de 3 meses R$1 vale 190 pesos. Então muda muito, né? Mas em geral é um país que eu pretendo morar lá. Pretende morar no Chile? Pretendo morar no Chile. Em breve. Tem vários lajadenses, cruzeirenses que eu entrevistei, tem restaurantes em Antofagasta, no Chile, Antofagasta. Que são de Cruzeiro do Sul. Olha Foram só. para lá como garçom e hoje tem 2 ou 3 restaurantes. Incrível. E amam o Chile, vem para cá, eles vieram com uma caminhonete, uma Hilux, que pagaram 1/3 do que nós brasileiros pagamos. O Chile tem livre comércio com os Estados Unidos, então tem muitos produtos que valem a pena comprar lá. Câmeras fotográficas, celulares, carros. Enfim, até a Hilux não é um carro de livre comércio com os americanos, eu acho, não sei. Mas tem alguns carros que dão uma diferença absurda lá. E eles têm carro a diesel também, tipo um Peugeot a diesel. Peugeot 206 a diesel. A diesel? A diesel. Mas se o pessoal não gosta de gasolina, imagina a diesel. Não, mas é bom, vende bem. Só estragou ali, mas deu tudo certo, né? Felipe, obrigado pela tua presença aqui no programa Check-in. A gente aprendeu muito contigo. Muito obrigado. Incentivar que continue fazendo mais viagens. E aqueles que, por exemplo, gostaram dos destinos que tu falou aqui e quiser entrar em contato contigo, como faz? Joel, hoje a gente viaja com os grupos, né? Deserto do Atacama, Patagônia, Argentina,
Jalapão, Guatemala, que é surreal. Poucos brasileiros viajam para Guatemala. A gente quase não ouve falar. Né, existe um vulcão ativo, a gente acampa do lado de um vulcão que entra em erupção. É surreal. Mas não é muito perigoso? Não. É monitorado, ele é extremamente monitorado. Mas agora, quando a gente esteve em outubro lá, o vulcão entrou em erupção do nosso lado. Foi uma experiência, assim, de outro mundo. E aí vocês são usados, tem que Não, tu fica já sabe, geralmente... Aonde que ele vai, a lava então é vai tudo correr. muito controlado, assim, sabe? Existe todo um controle por parte das agências de lá. E a gente faz também o Jalapão, então. E a gente está abrindo agora para Egito, a gente está com planos para Índia, enfim. E quem quiser seguir, então, dá uma olhada, é @larutamadre, né, de rota, larutamadretc. TC. De Travel Club. Ah, certo. Exato. E o meu Instagram é @Felipe Monfroy. E aí o pessoal te acha e tem todas as informações. Tem todas as informações. Obrigado pela presença aqui no programa Muito Check-in. obrigado, viu, já. Esse Felipe Monfroy, o lojadense que conheceu pelo menos 8 países e faz as viagens, que você, se tiver interesse, entre aqui nos contatos que ele deixou e faça essa viagem. O programa Check-in desse ano fica por aqui, dessa semana. Nós voltamos com vários programas, edições, algumas gravações durante um período de férias da TV Univates, mas a gente volta então no ano que vem, com mais programas, com mais entrevistados. Obrigado pela presença de todos vocês, o carinho, as mensagens que têm mandado, mas a gente volta em 2020 com muito mais novidades aqui no programa Check-in.